Primeiro eu, o mundo depois. Afinal de contas, Chay, o que significa o primeiro eu, o mundo depois? É egoísmo? Não é egoísmo? Eu devo cuidar de tudo, de todos? Eu devo cuidar de mim em primeiro lugar? Fica comigo, eu sou a Chayane Manfro e vou te explicar exatamente de onde surgiu o primeiro eu. Primeiro eu, o mundo depois se tornou um livro, meu livro de mensagens diárias. Depois eu falo um pouco mais dele. Mas hoje eu quero trazer para vocês exatamente o que é o primeiro eu, o mundo depois. Ele surgiu há muitos anos atrás, através de alguns estudos em que eu fiz sobre o feminino, sobre a feminilidade, sobre felicidade. E eu comecei a incorporar isso nos meus dias. Eu comecei a entender que quando eu estou feliz, os meus níveis de felicidade, os hormônios da felicidade, eles aumentam, eles ativam. E isso acontece quando eu tenho uma lista da felicidade, quando eu sei aquilo que me faz feliz sozinha. Vocês vão me ver aqui olhando para minha anotação, porque eu sou a moda antiga, 30 a mais é do papel, né? Então, coloco no computador, mas não consigo. Prefiro o papel. Para eu não esquecer de falar nada, porque a cabeça da mãe, gente, né? Recém-parida, sabe como é que é? Então, eu quero explicar para vocês que o primeiro eu, ele não é egoísmo, em primeiro lugar. Primeiro eu é um encontro com a tua alma, com a tua feminilidade, com a tua essência. Como eu estava falando, né? Eu vou me alastrando. Eu iniciei esses estudos sobre a felicidade para entender, né, o que faz uma mulher feliz, e eu comecei a entender que não é exatamente algo que nos faz feliz e que nos faz ser feliz o tempo todo, né? Eu não acredito que a felicidade ela é constante, mas quando a gente sabe, digamos assim, manipular na nossa vida essa situação, isso traz benefícios. E nesses estudos sobre felicidade, eu entendi que quando a gente tem uma série de atividades diárias, e não precisa ser várias, né, durante o dia, mas quando a gente tem alguns momentos que eu chamo os momentos de primeiro eu, que é através dessa lista da felicidade, você ativa esses hormônios de felicidade. E isso faz com que vire uma bola de neve, digamos assim, positiva na tua vida. Se você acordou meio azeda, ou nós somos cíclicas, a gente não vai acordar bem, nem só por ser cíclica, somos seres humanos. Não é todo dia que a gente vai estar super feliz e motivada e pronta para fazer acontecer. Infelizmente, o nosso emocional, ele interfere diretamente no nosso dia. Ele interfere diretamente nas nossas ações, naquilo que a gente vai fazer, na forma como a gente vai fazer. E isso cria uma energia tão grande que faz com que nesses dias, e se forem a maioria dos teus dias assim, de cansaço, de estresse, de vazio, de crises existenciais, você vai estar sempre em situações ruins, você vai estar sempre atraindo coisas ruins para a tua vida. Você vai estar sempre se colocando em situações ruins. Chayane, mas aí o problema sou eu? Infelizmente somos nós, sim. Eu falo por mim, se eu tô bem, se eu saio de casa bem, o trânsito flui, as pessoas me dão passagem, eu não pego fila no mercado, eu chego no posto de gasolina, sou muito bem atendida. São pequenas coisas que você vai percebendo. Mas se eu tô com algum problema, tô azeda, tô assim, ó, fervendo, de braba, eu saio pronto. Já não consigo estacionar, já pego o trânsito, já demora, já me atraso. Eu digo, Jesus amado, vira tudo uma bola de neve. Sim, vira, porque eu criei aquela situação, eu já atraí aquilo, eu já saí com aquela energia. Então, quando eu digo para vocês, façam, criem uma lista da felicidade, porque você criando, mas Shane, o que é a lista da felicidade? Você vai fazer lá, escrever lista da felicidade, você vai colocar 10 coisas que você faz que te fazem feliz, sozinha, sozinha. É um momento de leitura? É parar e sentar e tomar um chá com uma mesa bonita? É comprar flores? Eu adoro, quem me acompanha já há bastante tempo lá pelo Instagram vê. Eu compro flores, eu gosto de aparar, aquilo ali, né, não é terapia, mas para mim é terapêutico, eu gosto daquele momento. É uma yoga? É
sair caminhar, é ir para academia, é fazer uma dança, é um hobby, é pintar, é cozinhar. O que te faz feliz sozinha? Quando você fizer essa lista da felicidade e você entender as coisas que te fazem feliz, você vai trazer isso para os teus dias. E aí, Chayane, mas eu não tenho tempo, ou sim, eu tenho tempo, eu consigo? Perfeito! Se você pode acordar um pouquinho antes, e eu não falo aqui de horas de dedicação para o primeiro eu, o mundo depois, não. São alguns minutos no dia que vão fazer um milagre. Eu chamo de milagre, mas assim, vai ser como mágica na tua vida. Por quê? Porque vai aumentar os teus níveis de felicidade através dessa ativação dos hormônios da felicidade. Porque nesse momento eu tirei aquele tempo, poxa, já me conectei, já eu levantei. A primeira coisa que eu gosto de fazer é ler, é tomar um café com calma, é ficar ali sem fazer nada, só respirando, sabe? Isso faz uma diferença gigantesca. Agora, acorda atrasado, em cima do laço, come qualquer coisa, aí se enche, já se inflama a cabeça, inflama o cérebro, inflama o corpo, aí já não toma água direito, já não se hidrata, e aí vai virando, sabe, uma coisa assim, meu Deus, um caos. Um caos silencioso vai se instaurando na tua vida, no teu corpo. Porque o primeiro eu é sobre cuidar de você em primeiro lugar. É sobre olhar para você, é se priorizar, é se colocar no centro da própria vida, é se dar amor em primeiro lugar. Como que eu vou receber amor? Como que eu vou ser amada se eu não sei me amar? Como? Não tem como eu receber amor se eu não souber me amar. Não tem. Se você se conhecer, se você se fizer feliz todos os dias, e eu falo do check da felicidade, né? Eu tenho aqueles momentos, então um dia eu vou ir para academia que eu gosto, outro dia eu vou sentar e vou fazer uma leitura, no outro dia eu vou fazer uma yoga. São coisas que te fazem feliz sozinha e que vão aumentar esses níveis da felicidade e vão fazer você se sentir melhor. Por quê? Porque aí uma coisa vai levando a outra. Poxa, se agora eu estou colocando na minha agenda, eu consigo priorizar um treino, uma academia, uma caminhada, uma bicicleta, um exercício que eu gosto, uma dança, né, pádel, beach tênis, todos esses esportes agora que estão mais em alta. Se eu consigo priorizar isso 2 vezes na semana, 3, né, quem consegue colocar mais vezes, né, mais esportes durante a semana, ótimo. Poxa, aí eu começo a me sentir melhor, eu começo a comer melhor, eu começo a me hidratar mais, eu começo a gastar, a suar, eu vou desinflamando, eu me sinto mais bonita, eu começo a perder peso, a minha autoestima aumenta, a minha libido aumenta. É claro que a libido vai aumentar, porque é uma porção de coisas, né? Libido não é só o sexo em si. A libido é o teu tesão pela vida, é aquela vontade de fazer acontecer, de sair, de ir lá, de ganhar dinheiro, de atender bem os teus clientes, de servir com maestria, de ajudar as pessoas. É o tesão por preparar uma comida, por fazer as coisas. É isso. É energia vital. E se essa energia estiver prejudicada, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer. Você se sente presa, você se sente cansada, você se sente deprimida, você procrastina o tempo todo. Então, esses momentos de primeiro eu vão fazer com que você olhe para você em primeiro lugar. Vão fazer que você tenha tempo para cuidar de si. E aí, poxa, Chayane, mas né? Primeiro eu, mundo depois, e daí vão falar. E porque Deus é em primeiro lugar, mas eu tenho que servir minha família. É claro. E uma coisa que as pessoas esquecem e não percebem, presta atenção no que eu vou falar, é que Deus te deu vida, te deu uma alma, te deu um coração, te deu uma cabeça, um cérebro, te deu vida, te deu um espírito. Deus te deu tudo isso. O que Ele espera que você faça com tudo isso que Ele te deu? Que você cuide. E que quando você cuide, quando você cuidar de ti, ficar bem, você sirva, porque nós viemos para servir. Então, no momento em que eu me conecto, e aí eu trago aqui sobre o feminino, porque isso tudo é muito, né? Esses estudos sobre felicidade foi quando eu estava estudando sobre feminilidade, foi lá quando iniciou esses assuntos, né, na internet, de energia feminina, energia masculina, nem se falava. Na época ainda
Eu li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, então ainda se falava sobre o sagrado feminino, né? Não separavam ainda sobre as polaridades feminino e masculino. E aí eu entendi que tudo isso é feminino. Esse movimento, esse autocuidado, a energia da criação. Quando eu me conecto comigo mesma, quando eu cuido daquilo que Deus me deu, presta atenção que eu vou te falar. Eu consigo ouvir a minha intuição. E a intuição é a voz de Deus. É Ele que vai te orientar. É aquele entendimento, é aquela mensagem, é aquela voz que diz assim, ó, vai por aqui, vai por ali. Eu escrevi esse livro justamente para que as mulheres lembrassem de cuidar de si em primeiro lugar. Aqui eu trago na introdução o que é o primeiro eu, um depois. Olha minha filha aqui, ó, desenhando meu livro. E eu deixei aqui um espaço para você colocar, ó, a tua lista da felicidade. São mensagens diárias sobre questões existenciais da vida da mulher. E por que eu escrevi esse livro? Porque Deus disse. Eu estava tão conectada, eu estava tão entregue, foi no puerpério da minha primeira filha. Eu estava entregue à maternidade, vivendo aquilo intensamente. E ele disse, escreva e cuide da sua filha. Só isso. Eu parei de trabalhar, eu comecei a escrever, escrevendo todos os dias. Eu vinha para casa, às vezes eu trazia ela, botava ela para dormir e eu escrevi esse livro. E eu fui obediente. E quando eu fui obediente, ele me trouxe algo que eu já esperava, porque eu sabia que sendo obediente a ele me colocaria no lugar que estava no meu coração. Mas eu não sabia que seria tão rápido. Então foram mais de 20 mil livros vendidos. E para uma escritora independente, eu não tenho editora, não tenho uma grande produção em massa, não tenho uma grande empresa por trás. Foi assim, fora de sério. Então, né, aqui está a minha obediência. Por quê? Porque eu me conectei com a minha intuição. E aí ele diz, vai por aqui, vai por ali. Quando você se conecta com essa energia, com a tua Deus interior, que eu costumo dizer, você consegue ouvir a voz dele. Caso contrário, não. Você fica naquela bagunça, naquele vazio, naquela crise, na crise existencial, né? A minha geração de mulheres são mulheres workaholic. Mulheres que demoraram muito tempo para perceber que não querem ficar nessa de fazer e acontecer e dar conta de tudo e de todos e se colocar para deixar para depois e menosprezar a maternidade, menosprezar as donas de casa. Começaram a perceber que isso também é bom, que isso também alimenta o meu feminino, que isso também me faz feliz. Eu mesma sou essa mulher, saí do mercado financeiro. Me percebi brigando, competindo com meu marido. Eu vou ganhar mais dinheiro do que você é mais fodona do que você. E ele me perguntou, mas por que tu quer isso? E eu olhei pra ele com quem diz, é óbvio, por que eu não ia querer? E quando eu me percebi nessa competição, foi aí que eu saí do mercado financeiro. Mais uma vez, foi a primeira vez, na verdade, né, que eu fui obediente. Ouvi a voz do meu coração, não sabia o que eu estava fazendo exatamente, para onde eu iria. Passei alguns anos no deserto por ser cabeça dura. Se eu tivesse escutado Deus antes, as coisas teriam sido um pouquinho mais rápidas, mas tudo bem. O que mais que eu quero falar? Me alastrei, né? Eu vou falando, vou trazendo, mas eu acho que tá bem claro, bem claro. Gente, quando a gente aprende a ser feliz sozinha, a gente descobre coisas incríveis sobre nós mesmas, a gente aprende a se amar, a ser feliz, as coisas acontecem, as pessoas nos tratam diferente, parece que a gente colocou um limite, a gente colocou ali, mostrou o nosso valor. Eu costumo dizer, se eu consigo desmanchar o meu... Eu costumo dizer, não vou conseguir tirar aqui que eu prendi elas para não cair, mas eu costumo dizer que o nosso feminino é como uma rosa. Isso aqui até estão sem espinhos, porque eu tirei os espinhos delas. Mas o nosso feminino é como uma rosa.
Se você pegar ela de qualquer jeito, você vai se espetar. Ela já impõe limites sem dizer uma palavra. E isso é o nosso feminino. Assim é o nosso feminino. Então não é ser egoísta, não é ser fraca, não é ser vulnerável, é cuidar de si. É cuidar de si para você transbordar, para você se conectar contigo mesma, para você se reconectar, para você entender esse vazio dentro de você, que muitas vezes fica ali e você não sabe, poxa, mas eu tenho tudo e ao mesmo tempo não me sinto completa. Por quê? O primeiro eu ensina sobre o teu valor. Ensina, ele traz assim, por quê? Porque eu ensino as pessoas. Eu mostro para elas, sem dizer uma palavra, como eu sou importante para mim, como eu me amo, como eu cuido de mim. Eu cuido de mim, eu me amo, eu me mimo, eu me encho de amor, eu. E aí eu tô bem para servir, para cuidar do meu marido, das minhas filhas, da minha casa, da minha família, para ajudar as pessoas, para transbordar. Eu só consigo ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa escritora, uma boa filha, uma boa amiga, se eu estiver cuidando de mim, se eu estiver bem para eu ser essa pessoa boa para os outros. Essa história de, mas eu só dou, só faço, me deixo para depois, você não é boa por isso. Você está dando o que sobra. Muitas vezes você acha que está dando o teu melhor e não é. Também não é. Já falei sobre egoísmo. Entender que isso é autoprioridade. Você não consegue viver a autorrealização sem atender necessidades básicas emocionais. Isso eu anotei, para não esquecer de falar para vocês. Dizer não é assumir responsabilidade pela própria vida. Isso é maturidade. Primeiro eu é maturidade. Estou bem resolvida, eu cuido de mim, depois eu te ajudo, depois eu sirvo, depois eu... Entende? Porque eu estou bem. Agora eu consigo transbordar, e aí eu estou no equilíbrio. E aí muitas mulheres podem dizer assim, Chay, mas eu tô com criança pequena, como é que tu faz, né? Eu tô com 2 pequenas em casa. Não é fácil. Não é fácil. Eu tô há algum tempo sem ter esses momentos de primeiro eu. Quando dá, eu ó por aqui. Isso aqui é uma coisa que eu adoro fazer, gravar. Ter dado essa escapada aqui agora para gravar esse vídeo é um momento de primeiro eu, porque é uma coisa que me faz feliz sozinha. Eu posso transbordar aquilo que eu sou, eu posso agregar, eu posso ser útil em outras vidas. Mas por um momento, e eu até escrevi isso na introdução do meu livro, por um momento, talvez você não consiga, mas você tendo essa consciência e entendendo a ordem das coisas, fica muito mais fácil. Porque na primeira oportunidade que você tiver, você vai dar aquela escapada para cuidar de você. Ó, marido, fica aqui com as crianças que eu vou lá na academia, eu vou dar uma caminhada, mas faça. Porque se você não programa isso, se você não faz isso, então o marido não vai dizer, olha, meu amor, vai lá. A não ser que você esteja muito surtada e ele seja um homem muito sábio. Vai dizer, não, pelo amor de Deus, vai lá, deixa que eu fico com as crianças e vai dar uma respirada. Mas é difícil o homem que fala isso, né? Não é nem por mal, mas eles não percebem, eles não têm essa sensibilidade, eles não têm essa sabedoria que a gente tem. E, infelizmente, ou felizmente, nós somos a sabedoria da casa. Então, quando nós estamos equilibradas, nós estamos bem, a gente está feliz, a gente está leve, os teus filhos não ficam doentes, não ficam manhosos, são tranquilos, a casa fica leve, o teu marido ele é maravilhoso, os teus filhos... Meu Deus, é tudo reflexo. Parece assim que Jesus, a gente vive num conto de fadas. Por quê? Porque a tua energia é base da tua casa. Tua energia é base da tua casa. Trazendo mais um ponto aqui que eu tava falando, né, sobre o dar, né? Ao apenas dar, você se esvazia.
Equilíbrio de trocas entre o dar e receber é obrigatório e é lei universal. Para transbordar é preciso estar inteira. Aí tem outro ponto aqui que é bem importante, não posso esquecer de falar. A culpa por ter tempo para si. A culpa por ir para academia às 9 da manhã ou às 2 da tarde, mesmo que seja seja o único horário que você pode ir. A culpa por se colocar em primeiro lugar, por dizer não, por limitação, por não ficar dando o tempo todo, tudo para todos. E aí a gente faz o quê? A gente faz uma quebra de padrões, uma quebra de crenças limitantes, que aí envolve a herança familiar, a educação, aí tem a questão, claro, da religião, mas as crenças eu acho que são as piores, porque as crenças elas vêm, né? Vem primeiro da relação que a gente tem com os nossos pais, infelizmente, né? Os nossos pais, eu falo isso porque eu também sou mãe, são as pessoas que mais nos causam crenças e traumas, né? Eu como mãe sei que eu vou ser a maior responsável pelos traumas e crenças das minhas filhas. Espero que Deus me ilumine e me guie para que eu faça o melhor, né? Mas a gente não precisa carregar isso para sempre. A gente pode olhar e dizer: tudo bem, mãe, você não se cuidava, você não tinha tempo para você, você não se priorizava, você colocava tudo na tua frente, mas eu não preciso ser assim para ser amada. Eu posso ser diferente, né? Você me abençoa, eu honro você, honro a sua vida, vivendo a minha vida, seguindo, tendo tempo para mim, cuidando de mim e aí transbordando. Então isso é muito, muito forte, porque essas crenças e esses padrões, eles atrasam a tua vida. Aí o que a gente já falou antes, né? Ouvir a si desperta a tua intuição, traz essa leveza, essa sabedoria, direção. Então, o primeiro eu, um mundo depois, ele é uma filosofia de vida. É um reencontro com a tua alma. E o livro, ele é uma extensão disso tudo. E eu digo que não é um livro, ele é um convite para voltar para si, né? Para te colocar em primeiro lugar. Outra coisa que eu quero falar é que a maior dor, né, que eu vejo hoje, tendo atingido aí mais de 20 mil mulheres, 20 mil leitoras, é que a maior dor das mulheres de mais de 40 anos é perceber que passou anos vivendo para todos e menos para si. Que se doou e o tempo passou e foi se deixando e se largando e aí as doenças, tanto, né, da alma quanto doenças físicas do corpo, elas começam com isso, elas começam assim silenciosamente, aos poucos. Você vai se deixando, você vai se largando, aí você vai somatizando tudo isso, essas dores, essas mágoas, essa falta de tempo para si, aí comendo qualquer coisa, e aí a pressão alta, e aí você tá acima do peso, e não falo aqui só sobre estética, eu tenho que ser magra, não é isso, né? Mas é a forma como você se sente, é a tua saúde, aí você não aguenta subir um lance de escada, que você tá ofegante. Poxa, o que precisa acontecer, né? Eu costumo dizer, você não precisa levar um pé na bunda para você começar a olhar para si, para cuidar de si. Você não precisa ter uma doença para você voltar para si. Não precisa. Não deixa chegar nesse ponto. Então volta para si. Se não dá para fazer isso todos os dias, o ideal seria o melhor cenário, mas se não dá, e eu acho que sim, se a gente se esforça um pouquinho, a gente consegue colocar o primeiro eu, um mundo depois no dia a dia, de forma muito sutil, no café que você vai preparar para você, numa comida que você vai preparar para você, essas coisinhas em momentos que você está sozinha, sabe? Não deixa isso se alastrar, pelo amor de Deus. Porque antes de você ser mãe, esposa, filha e todos os outros papéis, né, e profissionais, eu, escritora, empresária, antes de todos esses papéis, eu sou mulher. Você é mulher. E aí você se deixa de existir como mulher. E você vai se perdendo.
E aí são crises de ansiedade, é burnout, é depressão, é obesidade, é pressão alta, é cansaço, é vazio, é tristeza profunda, é desânimo, libido baixa, autoestima baixa, é uma porção de coisas que eu poderia citar aqui durante horas. Outra coisa que eu quero falar aqui antes de finalizar é que a gente vive um mundo, falo por mim, porque eu sou essa mulher, que fala, nossa, ela dá conta de tudo, olha que maravilhosa. Eu adoro dar conta de tudo, gente. Eu adoro quando eu consigo fazer tudo, quando eu consigo produzir, cuidar das minhas filhas, isso, aquilo, cuidar da casa, adoro. Só que isso em excesso me faz um mal, eu fico sobrecarregada, eu fico azeda, cansada, eu já faço tudo assim, ó, tipo assim, minha obrigação, meu Deus, então me suga a alma, a vida, eu, tipo, Jesus, sabe? Então, não precisa dar conta de tudo, não precisa, não precisa. Você pode ter uma pessoa para te ajudar em casa? Tenha. Se você precisa, pode ter uma babá para te ajudar em algumas horas, para você fazer uma coisa ou outra? Tenha. Se você pode ter essa pessoa, se você não tem uma rede de apoio, tenha uma rede de apoio paga. Porque a maioria das nossas mães e avós, elas tinham rede de apoio, tinham a sogra, moravam com a sogra, moravam com a mãe. E hoje, a gente, para contratar uma funcionária para cuidar da nossa casa, a gente se sente culpada. Poxa, mas eu tenho que dar conta de tudo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Primeiro eu, o mundo depois, é amadurecimento, é maturidade. É você estar bem resolvida com você, com o mundo, é felicidade, é transbordo, é servir com maestria. Foi por isso que eu escrevi esse livro. Primeiro eu, o mundo depois. Se você sentir que deve, acesse o link, vou deixar ele aqui para vocês. Ó, mensagens diárias sobre questões existenciais da vida da mulher. É um livro que não tem cunho religioso, nem político. Não é um livro feminista, pelo contrário. Ele é um livro que traz a tua identidade feminina, ele envolve a tua essência feminina, ele faz esse lembrete para você cuidar de si, sem competição com o masculino, sem levantar bandeira, mas ele tem os valores cristãos. Tenho certeza que vai ser uma leitura para a tua vida, porque ele é para todas as fases da vida da mulher. Inclusive, hoje eu estava lendo a mensagem do dia, eu disse, Jesus amado, mas coube, serviu que nem uma luva para uma questão que eu estava passando hoje. Incrível. Eu escrevi e mesmo assim eu leio, volto nele e ele assim, ó, é de forma assim muito sincera, humilde e verdadeira que eu falo pra você. Ele é muito especial, mas não é meu, né? Ele é de Deus. Primeiro eu, o mundo depois. Fico aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal, é importante para eu continuar levando aqui e expandindo a minha mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.